Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Babau e esse é o canal Fuja é Chip. Hoje a introdução vai ser rapidinha, porque o nosso Mauá, assim ó, é o puro tempero do Dark Romance. Então, sem mais delongas, bora lá! Então, o Mauá de hoje se chama Amber Alert. E se a única pessoa capaz de silenciar seus pesadelos fosse também a sua maior maldição? Um Mauá ainda em lançamento que tem até o momento 18 capítulos. Tennessee não é um herói, ele é um assassino a serviço do governo. Ele está acostumado a missões brutais, a lidar com monstros disfarçados de homens. E por trás de todo o sangue, existe um órfão que nunca teve paz. Cicatrizes de lares adotivos que ele passou. Um passado violento que ainda o assombra em seus pesadelos. E é justamente esse passado que conecta Tennessee e Amber. Tennessee está investigando um esquema ardiloso entre o Serviço de Proteção à Criança e os lares adotivos. Eles estão usando as crianças de forma inapropriada e as vendendo para pessoas poderosas da política. E é nesse cenário que ele investiga o lar adotivo, que é a responsabilidade de um homem chamado William Hurston. E nesse momento ele conhece o Amber, uma criança que ele salva por acaso. Tennessee sabe que não é uma presença segura para o garoto. Então ele fala que vai encontrar uma família adotiva e deixa o Amber com um telefone que dispara um alarme, e então o Amber descobre sobre o Amber Alert, que é quando uma criança está em perigo, esse alarme no telefone toca para avisar. Tennessee fala que se parecer que ele não vai voltar mais, ele vai avisar o Amber. E Amber fala que o perdoa e pede para ele não abandoná-lo. Tennessee vai para o Afeganistão e quando ele volta, a gente descobre que ele mantém um olhar atento em Amber, tendo informações constantes do lar adotivo dele, fotos, cartas. Os pais adotivos de Amber deixam o Tennessee sempre informado. Vamos descobrir que o Tennessee largou a vida de assassino do governo e agora ele vai trabalhar para uma empresa de segurança e vai ficar em Chicago por tempo indeterminado. Então a gente vai ter a progressão da idade do Amber também. Vai aparecer ele pequeno. Agora ele já é um adolescente, ele vai estar no ensino médio. Em algum momento, a mãe adotiva dele conta que o Tennessee voltou aos Estados Unidos. Vamos descobrir que Amber foge de casa e ele vai até Chicago atrás do Tennessee. Simplesmente aparece na porta dele. Tennessee fica chocado. Aquela criança que ele conheceu agora é um adolescente. Tennessee pergunta como Amber conseguiu achar ele. E Amber fica furioso, perguntando que era só isso que ele tinha para perguntar, que eles não se viam há mais de 2 anos e que o Tennessee se recusava a encontrar ele. No final das contas, o Amber acaba passando a noite no apartamento do Tennessee e ele fala que vai levar o Amber no outro dia para casa. Tennessee acaba dormindo realmente muito rápido e nesse meio tempo o Amber sussurra que sentiu muita falta dele. No outro dia, Tennessee acorda chocado. Ele nunca dorme mais do que 3 horas. Ele tem uma insônia muito forte e ele ficou apagado por 10 horas. Então a gente já vê o efeito que o Amber causa. Após terminarem de comer, o Amber lança um "Você não sentiu saudade de mim?" Amber pergunta se Tennessee não está curioso como ele passou a vida, o que ele andava fazendo nesses 3 anos. E mal o Amber sabe que o Tennessee ele tem informação de tudo, ele sabe tudo que o Amber fez nesses 3 anos. Mas o Tennessee entra na brincadeira e começa a fazer algumas perguntas. Ele pergunta se o Amber tem uma namorada, o que deixa ele extremamente frustrado. O Amber fala no momento da raiva que ele tem, e o Tennessee, completamente indiferente, fala: "Ai, que bom, você está aproveitando a sua vida." E o Amber fala: "Não, é uma mentira, eu não tenho." E ele fala: "Que bom, então, você está aproveitando seus estudos." E então Amber lança um "Eu acho que eu sou gay." E Tennessee não sabe muito bem o que falar sobre isso, então ele tem um flashback dos pais adotivos do Amber falando que ele deveria dar suporte. Tennessee pergunta como é que os pais dele reagiram e Amber responde que ambos dão bastante suporte para ele. Então Tennessee responde com aquela mesma indiferença: "Parabéns, você tem bons parentes." Tennessee fala que
vai levar o Amber de volta aos seus pais adotivos e Amber faz birra. Ele se tapa, deita no sofá e fala: Eu não vou. E Tennessee fica: Opa, como assim, meu querido? Como assim você não vai? Que ele queria aproveitar a viagem como nos velhos tempos. E Tennessee simplesmente cede. Ele fala: então tá bom, né? Crianças dormem bastante. Então ele liga para os pais adotivos e explica que ele vai levar o Amber no outro dia. Tennessee fica tranquilizado do Amber dormir tão rápido. Ele fica pensando: talvez o Amber tenha conseguido curar um pouco da sua alma, dos seus traumas do passado. E a gente vai descobrir que o Amber não superou nada. Ele ainda sofre com o que ele passou. Nós vamos ter um flashback do que aquele homem horroroso falou pro Amber, o nome do Amber, né, ser uma coisa com uma joia. Então o cara falava que ele tava lapidando o Amber para se tornar uma coisa rara, uma coisa melhor. Vamos descobrir então que o Amber ele se auto machuca. Então nós vamos pular um pouco mais para frente, e vamos ter um momento em que eles estão na viagem de volta para os pais adotivos do Amber e vamos ter o Tennessee lembrando dos pais adotivos, explicando que o Amber está passando por um momento difícil, que é uma fase complicada para ele, dessa questão da descoberta da sexualidade dele, e que ele depende muito do Tennessee. Então, eles pedem para o Tennessee dar o maior suporte que ele conseguir. Então, quando o Amber pergunta se o Tennessee é hétero, ele pensa qual a melhor forma de dar esse suporte, então ele responde que ele é bi. E pronto, era tudo que o Amber precisava, acender uma chama de esperança dentro dele. Então, ali no meio da conversa no carro, né, durante a viagem, o Tennessee comenta que sempre que ele tá junto com o Amber, a insônia dele vai embora e fica tipo, que coisa estranha, né? E então, num piscar de olhos, um ano se passou. Ele ainda tá, né, na adolescência, mas ele teve aquele boom de crescimento. O Tennessee tem aquele momento de realização de que o pivete tá gigante e isso fere um pouco o ego dele. Do nada, ele ficou pequeno. O Tennessee só não aceita, ele fica tipo, não, peraí, vamos resolver esse negócio aqui. Daí ele pega o Hiker, o Amber, e tipo, vamos medir esse negócio aqui. Só que o Amber é pego completamente desprevenido. Pensa, o teu crush simplesmente te agarrou ali. E é isso aí, né? O Tennessee tá ficando baixinho. E é um fato, a gente vai ficando mais velho, a gente vai encurtando. Eu não sei o que acontece. Eles têm alguma conversa sobre o que o Amber vai fazer, e o Amber fala que ele vai vir para uma universidade em Chicago. Mas o Tennessee, como uma boa pessoa de meia idade, ele simplesmente apagou, do nada. Queria eu ter essa habilidade, do nada, tu só tá conversando com a pessoa e pá, dorme. Aparentemente, o Tennessee, ele fala dormindo e ele tem sonhos meio lúcidos, então ele não lembra que ele falou e fez as coisas, mas ele tá meio acordado, meio dormindo. E o Amber sabe disso, então ele pergunta se o Tennessee quer dormir com ele. E o Tennessee, naquele estado meio sonâmbulo de tô dormindo, tô acordado, ele fala, claro. Então o Amber fala, eu gosto de você. Mas vamos ver que o sonho lúcido do Tennessee tinha acabado naquele momento. Ele realmente ouviu. E o Tennessee fala que ele não tem desejo nenhum em ter esse tipo de relação com o Amber. E então o Amber se desculpa e fala que ele queria se declarar quando ele fosse adulto. E o Tennessee pergunta: como exatamente eu devo responder a isso? Ele comenta: você quer que eu namore uma criança? E o Amber explode. Ele fala que não é isso que ele tá dizendo, que o fato do Tennessee saber dos seus sentimentos era o suficiente para ele. Todo esse momento ele já tinha escondido. E então nós vamos ter o Tennessee explodindo pela primeira vez, dizendo que se o Amber queria esconder, ele tinha que ter escondido melhor. O Tennessee dá duas escolhas pro Amber: desistir ou sair. E Amber questiona se o Tennessee está dizendo que ele nunca daria uma chance pro Amber, mesmo quando ele já fosse um adulto. E Tennessee responde: você está se vendo nesse momento? Você está literalmente de joelhos na minha frente, fazendo um fiasco igual uma criança. Você realmente considerou o meu ponto de vista em algum momento? O que eu deveria falar para os seus pais adotivos? E Amber pergunta: e se eu falar que eu não vou desistir? Tennessee responde: então você vai embora. E Amber fala que vai desistir. Mas Tennessee tem
com uma carta na manga, ele resolve testar o Amber. Amber fala que ele vai fazer o melhor que ele pode para parar de gostar do Tennessee. E o Tennessee, ardiloso igual uma cobra, ele fala que se for muito difícil, eles podem só se ver daqui a alguns meses, né? Porque o Amber vai ser adulto daí. Quem sabe? Talvez eu comece a gostar de você até lá. E começa a chegar perto, como quem vai beijar ele. E o Amber cedeu completamente. Mas o Tennessee para naquele momento. Ele fala: Você deveria ter me recusado. E então ele finalmente expulsa o Amber de casa. E fala que o Amber só deveria voltar quando ele realmente tiver feito a sua escolha. E então ele nota que o carro continua ali. Então quer dizer que o Amber está vagando por Chicago sozinho. Amber fica saracoteando por aí até que uma pessoa puxa ele e o reconhece. Mas Amber não sabe quem é. Vamos descobrir que é o senhor. Ah, eu não sei falar o sobrenome dele. Vai ser o William, que é o nome dele. Tá completamente irreconhecível, acabadaço e sem uma mão. Mas o cara fala uma frase que o Amber poderia reconhecer em qualquer lugar. E Amber simplesmente paralisa, ele entra em desespero, ele começa a sentir uma coisa ruim e sai correndo. O cara fica gritando, dizendo pra ele voltar, que ele passou por um monte de coisa por causa do Amber. E Amber, desesperado, correndo, sem saber pra onde, ele acaba furando o pé dele em algum prego que ele pisa, até que alguém puxa ele e ele olha pra cima e é o Tennessee. No momento que o William encontra os olhos do Tennessee, ele se dá conta que ele vai morrer. Então ele sai correndo. Vamos ter então o Amber no hospital. E Amber comenta que ele não reconheceu o William, que ele estava muito diferente, que ele estava sem uma mão, que ele era um morador de rua. E ele pergunta se foi o Tennessee que fez isso, e o Tennessee admite que sim. Porque não foi só uma vingança pelo Amber, foi uma vingança empática dele com todas as crianças que aquele homem machucou. Mas ele tem esses pesadelos de que a criança Amber fica dizendo: por que que você não matou ele? É o sentimento de culpa dele materializado em forma do Amber criança. E o Tennessee fica pensando se o Amber vai ser capaz de perdoar ele dessa vez. E todos ficamos chocados com a resposta. O Amber simplesmente fala: Eu gosto de você. Amber fala que agora que ele tem consciência que o Tennessee tá tendo todos os pesadelos que deveriam ser dele, o coração dele estava pesado, estava doendo. E isso acaba gerando uma coisa, um sentimento de culpa no Tennessee, de que ele, se ele tivesse feito algo como o guardião do Amber, ele deveria ter matado aquele homem. E daí ele fica meio puto, ele fala: eu vou ter que matar aquele homem agora. E o Amber segura o Tennessee e fala: ao invés de você ir fazer isso, eu prefiro que você fique aqui junto comigo me confortando. O Tennessee fala: bom, ok, vamos se abraçar como nos tempos antigos, mas a criança é ousada. Ele fala que ao invés de um abraço, ele queria um beijinho. Tennessee fica chocada com a audácia desse filho da puta. Daí Tennessee fala: tu não acha que tu tá abusando um pouco da minha boa vontade aqui? E o Amber fala: se a gente tá na chuva é pra se molhar, né? Que é um peito pra quem tá cagado. Não foi isso que ele falou. Mas eu deixei abrasileirado, que eu acho que dá um tchan. E Amber começa a levantar argumentos de: ai, seus lábios são tão preciosos que você não pode só fazer uma bitoquitas aqui. E vamos ser pegos todos de surpresa. Inclusive eu fui pega muito de surpresa. De que o Tennessee realmente vai ali e só dá um negocinho ali, uma bitoquita. E o Amber também. Chocadérrimo. E o Tennessee também inventa todas as desculpas. Ele fala: foi só um beijinho de despedida, é uma forma de confortar você. E o Amber sussurra: tu já inventou duas desculpas aqui. E então o Amber fala: quando eu me tornar um adulto, eu vou vir atrás de você. E o Tennessee fala: não, 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 meu querido. E o Amber continua: me dê uma chance quando eu fizer isso. O Tennessee só larga uma: que chance? Eu nem sinto nada por você. Então vamos ter o Tennessee tomando uma decisão. Ele vê que o Amber não vai desistir, então ele pede uma transferência do trabalho dele para outro país. Ele simplesmente some sem aviso. Vamos descobrir então que ele foi para outro país e ele tá agora trabalhando, protegendo o filho de um político. Voltando ao Amber, ele tá
em colapso. Ele tá tendo um negócio. Ele simplesmente entrou em desespero porque o Tennessee desapareceu e ele não tem como descobrir onde que ele tá. Qualquer coisa pra chamar atenção, até que ele se dá conta que ele realmente é uma criança, que todas as formas que ele imaginou de prender o Tennessee a ele eram coisas infantis de uma criança que tá simplesmente sendo birrenta. Então nós vamos ter um diálogo interno da cabeça do Amber, que foi o que eu entendi. Que é como se ele estivesse falando pro seu eu criança que ele vai deixar ele para trás. Vamos ter então o Amber escrevendo várias cartas pro Tennessee, mesmo que ele não saiba se essa carta vai chegar lá. Nas cartas, o Amber fala que ele não tem como expressar como ele se sentiu traído pelo Tennessee ter desaparecido e nunca ter explicado o que aconteceu. Nós vamos ter ali uma perseguição entre pessoas que querem sequestrar a pessoa que o Tennessee está protegendo e vamos ter um acidente de carro. Mas a gente vai descobrir que foi tudo meio que uma armação para despistar os caras. O Tennessee ele tá bem até então e ele conseguiu fazer a pessoa que ele tava protegendo escapar também. Mas os caras encontram ele e começam um tiroteio. E quando o Tennessee se joga dentro da água, ele se dá conta de que ele esqueceu de contar pro Amber que ele tava indo embora. É sério, mano, é só agora? Então, 2 anos se passaram, o Amber agora é um adulto. Ele tá na faculdade e ele recebe uma ligação internacional que ele acha que é um spam, mas ele dá uma tenteada ali, né? Vai que. Vamos ter então uma ligação do hospital falando um nome que ele não reconhece, mas ele dá um chute acreditando que talvez fosse o Tennessee. Quando o Amber chega no hospital, o doutor fala que é um milagre o Tennessee estar vivo. E a única coisa que o Amber consegue fazer naquele momento é chorar. Quando o Tennessee acorda, ele não reconhece o Amber. Ele pergunta quem é você e o Amber fica em choque. O Amber vai chamar o médico, porque ele fica preocupado, ele nota que tem alguma coisa errada. E o médico fala que até então tá tudo ok, que talvez possa ser alguma coisa neurológica, e ele dá uma tenteada no que pode ser. Ele pergunta que rosto eu estou fazendo nesse momento. Mas então o Tennessee responde uma cara muito séria e o médico dá um chute do que provavelmente o Tennessee tem. Que a doença que o Tennessee tem faz tu não conseguir enxergar o rosto da pessoa, é como se fosse um blur. O Tennessee não consegue olhar, não consegue identificar o rosto dele, então ele não acredita no Amber. E o Amber fala, eu sou realmente o Amber. E como o Tennessee não responde, ele desiste e ele só mostra todas as cicatrizes nas costas dele. E é aí que o Tennessee realmente acredita que aquele ali é o Amber. O Tennessee pergunta se ele ainda tá com raiva. E o Amber responde que sim. Então o Tennessee, ele só começa a fazer carinho na cabeça do Amber. E o Amber fica meio de cara, assim, tu tá me tratando igual uma criança. Então o Amber pergunta se nesses 2 anos o Tennessee estava bem, se estava tudo tranquilo. E ele fala que não, exatamente. E o Amber pergunta, é porque eu não estava do seu lado? E então o Amber fala, então a tua escolha foi fugir de mim. Ele pergunta se o Tennessee já ouviu alguém chamar ele de covarde. E o Tennessee responde que covarde não. E Amber fala: eu sei que você deve estar confuso, eu sei que não deve ser fácil de aceitar, mas eu vou deixar as coisinhas um pouco piores. Eu acho que você vai ter que aceitar a força. E o Tennessee dá uma risadinha e diz: é verdade. Então ele diz: parabéns por se tornar um adulto. Puxa o Amber de pertinho, assim, só pra deixar ele nervoso. E então, em algum momento, dá a entender que o Tennessee conseguiu reconhecer o Amber e ele vai chamar o médico, né? Porque até então parece que o Tennessee teve uma pequena melhora, mas o Tennessee explica que não, que ele só era só com o Amber, ele não conseguia identificar ninguém mais. E o Tennessee, ele só desconversa, assim, eu só te reconheci, não é nada demais, a gente esteve junto durante muitos anos. Então vamos ter as ordens do médico dizendo que o Tennessee tem que ficar descansando, não temos opções, repouso completo. E o Tennessee fala que ele planeja ficar em Chicago durante um bom tempo, porque ele precisa se recuperar. E o Amber pergunta se ele vai comprar a antiga casa. O Tennessee fala que sim, vamos lá então.
Vamos descobrir que os pesadelos do Tennessee estão muito piores. Ele tá tendo muitos. Durante esses surtos de pesadelo, ele agarra a mão do Amber e machuca bastante a mão dele. Só que o Tennessee não sabe que ele faz isso. Então, em algum momento, o Tennessee consegue se dar conta no estado que tá a mão do Amber. E o Amber dá uma desconversada, dizendo que ele tava brincando com os irmãos dele, acabou machucando a mão e não sei o quê, e o Tennessee não acredita. E então vamos ter mais momentos dele tendo os seus pesadelos, e então o Amber fica se questionando se o Tennessee ficou sofrendo dessa forma durante todo o tempo que o Amber não estava junto com ele. E o Amber acaba meio que se aproveitando e ele beija o Tennessee enquanto ele tá tendo esses pesadelos aí. Então vamos ter uma versão do Tennessee dentro do seu sonho, e daí ele tá interagindo com essa pessoa que tá em cima dele e tal. Então o Tennessee, ele acorda, se dá conta do que ele tava fazendo com o Amber, mas o que atordoa ele mais é quando ele olha para as coxas do Amber e vê aquele monte de cicatriz. E então o Tennessee questiona o que é aquilo ali. E o Amber fala que é culpa do Tennessee, que ele tinha sido abandonado, que por que o Tennessee achava que ele tinha feito isso consigo mesmo. E o Tennessee fica se questionando se aquilo tudo foi por causa dele. Então, ele nunca tinha ficado em paz em momento nenhum. E isso deixou o Tennessee muito mal, muito chateado. Ele fica pensando, eu nunca fui embora. Se eu nunca fui embora, é porque o Tennessee se considera um trauma pro Amber. Ele se considera uma coisa ruim. E daí ele fala, eu nunca quis magoar, e que ele achava que ele ter sumido da vida do Amber teria deixado a vida dele mais tranquila e melhor. E então o Amber pergunta, tá, e agora o que que tu pretende fazer? E o Tennessee fala que não sabe, ele acha que provavelmente ir embora de Chicago. E então o Tennessee pergunta se as mãos machucadas do Amber também são culpa dele. E o Amber admite que sim. Daí, nesse momento, o Amber dá uma tenteada e beija o Tennessee. E o Tennessee não afasta ele. E então o Amber pergunta por que que você não está me rejeitando? E o Tennessee responde que ele não tem certeza. Não vou ficar pedindo mais para você aceitar os meus sentimentos. Só me prometa que a próxima vez que você me abandonar, realmente me conte. E então o Amber desafia o Tennessee a fazer de novo. Me rejeite. E o Tennessee só larga tudo pro ar, assim. E dessa vez ele beija o Amber. Chocada, passada, acabada, não sabia nem o que eu fazia nessa hora. Eu não sabia se eu ficava feliz. Eu tive muitas emoções. Então nós vamos ter uma agarração enlouquecida ali, tá? Muitos, muitos, muitos beijinhos. Quando parece que o Amber tá a fim de querer um tcheco-a-tcheco mais avançado, e o Tennessee fala, não, vamos dormir. Este é o Amber, não podemos passar de nenhum ponto. Falou a pessoa que já beijou 3 vezes ele, né? Mas tudo bem, que reine a hipocrisia. Então eles compraram a antiga casa do Tennessee, estão indo pra lá agora. E daí o Amber tinha saído para buscar comida, ele trouxe uma comida que eu não sei como é que se pronuncia em inglês, eu acredito que seja. E daí o Tennessee questiona as compras de revistas do Amber, que é umas coisas de pistola e umas coisas de doença, de como lidar com a doença, não sei o quê. O Tennessee só rasga tudo. E o Amber fica muito chateado porque ele gastou $4 nisso. E $4 é muito se tu converter no Brasil. Temos aí então um Tennessee que tá tentando entender o que tá acontecendo. Nós temos um Amber que tá aprendendo a jogar e tentando conquistar o Tennessee. E daí nós vamos ter o Amber lançando uma sentença que eu fiquei em dúvida se era uma sentença ou uma ameaça. Você vai se apaixonar por mim. Gosto assim, com atitude. Eu não sei, sabe? Me dá uma vibe meio dark romance, então eu gosto. Não me julguem. Eu acho que é bom e tem muito potencial. Tomara que não me decepcione. E é isso. Aguardem novas atualizações. Esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com aquela amiga que ama um BL também. E a gente se vê no próximo vídeo.